Oi! Olá! Oi, querida! Boa tarde. Peraí que seu celular desligou. Boa tarde! Volta. Opa! É, Tô aqui me ajeitando com a minha câmera. isso. Vamos lá. Boa tarde pro povo que tá entrando aqui também. Essential Life, Letícia, Bru, Malu, Vá, Maria, Isabela, Ive, Franco. Boa tarde para quem tá chegando. E aí, se ajeitar? Agora se ajeitou aí. Agora me ajeitei. Tudo bem, meu bem? Tudo bem? E contigo, meu amor? Tudo bem, tudo indo. Tentando seguir em direção à vida. Qual é o tema de hoje? Ah, muito bom, muito bom. Esses novos tempos desafiadores pra caramba, pra todos nós, pra todos nós. Para todos nós. E agradecer o seu tempo, sua disponibilidade em bater esse papo. Você que tem aí tanto desafio para lidar com os clientes, com os alunos, com uma temática tão, acho que é tão contundente a gente pensar em novos tempos dentro da visão da constelação, dentro da visão sistêmica. Eu acho que suas demandas só vão aumentar. Então, eu queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho aí de você, dessa tua Tá bom? trajetória, que você é, né, uma profissional aí da área que escolheu esse caminho. Como é que foi essa escolha aí de ser terapeuta, de ser consteladora, de ser professora? Vamos começar por aí, enquanto o povo Então está vamos lá. aquecendo e chegando. Eu dou boas-vindas a todos. Me apresentando, eu sou a Cláudia Cruz. Na verdade, esse caminho começou lá atrás, jovenzinha, eu queria ter feito psicologia lá atrás, e minha família falou que não, que psicólogo morria de fome, e não era possível. Nossa, E eu prometi para mim mesmo que eu faria esse caminho de volta, né? Um caminho com as minhas próprias pernas, e foi isso que eu fiz. Trabalhei muitos anos, 20 anos quase, com TI, acreditem se quiser, e eu em outra trabalhava com vida, né, desde. Cláudia? Pois é, eu era analista de sistemas, olha que incrível. Eu trabalhava com outros tipos de sistemas. E claro que a vida no E, mundo ó, olha o corporativo, símbolo, né? claro, né? Olha só. E a vida minha outra vida dentro dessa, né? Eu trabalhava Sim. com outros sistemas. E aí, mas o meu amor era pelos sistemas humanos. E é isso, eu fiz essa transição lá atrás. Foi uma decisão e eu fui construindo esse caminho. Hoje eu trabalho como treinadora, terapeuta de constelação, de coaching sistêmico e muito mais dessa questão da constelação, olhando na visão sistêmica. Acho que esse que é o meu grande trabalho hoje. E você acredita que essa busca que já existia em você lá pequenininha, que enfim acabou não tendo ali, né, o suporte para seguir para essa área, ela veio num segundo momento. Era uma busca existencial, era uma busca diferida. Qual que era o teu chamado? É muito interessante, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Que você perguntou, né? Da onde surgiu, né? O que me levou? Eu me lembro lá atrás que eu tinha uma coisa, eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Eu falava, vou lá distribuir sopa, não, eu vou no orfanato, não, eu vou no asilo. Era um negócio assim, uma fome da minha alma de fazer algo pelos outros, né? E aí eu fui na época, eu fui numa astróloga, eu adorava essa coisa de mapa astral e tudo mais, né? Sempre achei muito interessante essas visões diferentes. E ela disse pra mim, eu falei pra ela, por onde que eu começo? O que que eu faço? Isso eu tô falando eu com 20 e poucos aninhos, né? Ela falou, a primeira coisa que precisa fazer é encher teu copo. Porque a hora que você encher seu copo, você vai poder transbordar e entregar para o mundo o teu melhor. E foi um conselho perfeito para uma menina, né, que tinha esse chamado e não sabia como endereçar, né? E aí, a Uhum. partir daí, eu fui fazendo várias formações, conhecendo várias técnicas. Umas eu identifiquei mais, outras eu já usei pra caramba, hoje eu uso um pouco menos, né? Sim, Inclusive, a sim. gente se encontrou num desses caminhos, né, minha amiga? Há quase 15 anos atrás.
há quase 15 anos atrás, então, aí foi isso. E aí foi isso que eu fui enchendo, e à medida que fui enchendo, eu sempre tive necessidade de compartilhar. Isso desde o mundo corporativo, quando eu trabalhava com TI, eu era treinadora disso, dava formações e tudo mais, em institutos e tudo mais. Só mudou um pouquinho o tema, né? O tema que eu endereço hoje. E ao mesmo tempo um super casamento, né? Análise de sistemas, eu acho tão simbólico ter sido a sua primeira história. E hoje você é uma professora, uma profissional que sabe olhar para os sistemas e nos ajudar a compreender, né, do quão inseridos estamos em sistemas, o quanto o sistema nos afeta e de que maneira que a gente também interfere no sistema, e a gente vai falar disso tudo aqui hoje, só para contextualizar. Eu estou há 15 anos já de jornada. Nossa. E como eu sempre falo, a jornada do curador ferido, né? A gente começa pela gente, Claro. a gente acaba levando para o outro, e a gente vem trilhando, participando juntas dessa jornada. A gente se conheceu na formação de respiração consciente do Instituto de Renascimento de São Paulo, no ano, puxa vida, quase 15. Você é melhor que eu para memória, vai lá. 2006, foi 2006. Sim, Maria, isso mesmo. Faz tempo. Lá atrás. E com tanta jornada assim, com tantas escolas, como é que a constelação te fisgou? Porque eu sei que hoje ela é tua, digamos, sua técnica mãe. É aquilo que você... Do mesmo jeito que eu sou para focalização, você é para constelação. O que ela pegou aí e fisgou você? Como é que o Cupido te flechou da constelação sistêmica? É muito interessante porque uma amiga que tinha vindo de fora, da Alemanha, voltou de lá contando que participou de algo muito interessante, de uma experiência muito bacana, que foi até no mundo corporativo, né, de uma empresa de consultoria internacional que a gente trabalhava como consultora, né? E aí ela veio me contando, eu falei, gente, eu preciso conhecer esse negócio. E aí eu participei de um workshop no fim de semana, e quando eu fiz aquele workshop, eu participei de todas as constelações, me colocaram em todas, eu fui representante em todas, assim, tenho vários causos até para contar, de várias histórias muito engraçadas que eu vivi, mas de qualquer maneira eu saí dali sabendo que aquela ferramenta seria minha de algum jeito, eu entraria nela de alguma forma, né? Então, foi assim que eu fui fisgada. Participando, eu levei um caso, fiz a minha primeira constelação nesse workshop como cliente. Não me ajudou muito na época, eu não entendi muito direito o que aconteceu, mas por 2 anos ela ficou ressonando na minha vida, né? E foi um passo muito importante que ela trouxe para mim, que foi um encontro com meu pai, né? E aí é isso, né, gente? A gente começa com pai e mãe, não tem jeito, é o primeiro portal nosso, nós vamos nascer e morrer trabalhando pai e mãe. Eu brinco com os meus clientes, não tem jeito. Falar, não, eu já resolvi tudo com a minha mãe. Balela, não dá. Não, tanto pelo símbolo, né? Se a gente pensar no ciclo arquetípico materno, no ciclo arquetípico paterno, é um símbolo que não se esgota, né? A mãe e o pai é um símbolo inesgotável. É isso mesmo. Uma mesmo. coisa, por que você... Só faz um briefing rapidinho, a gente está recebendo as pessoas aqui, tem gente que já conhece constelação, que já conhece você, que acompanha aqui, mas talvez tenham pessoas que não conheçam muito bem. Então, só um briefing rapidinho, né, da constelação, e já colocando assim, como é que você vê que ela pode ajudar, não só a ferramenta, a constelação, mas a visão sistêmica, a nós como indivíduos, né, já fazendo um pouquinho de link com os desafios que nós estamos vivendo agora. Tá, beleza, vamos lá. Primeiro que eu não me vejo assim como a Cláudia consteladora, porque eu nunca estou a serviço da ferramenta, eu estou a serviço do cliente. E eu brinco que quanto mais ferramentas a gente tiver na nossa maleta invisível, mais a gente pode ajudar. Então, que nem uma pessoa que chega na sua casa para te arrumar alguma coisa, ele chega com uma chave de fenda na mão, ele vai poder fazer pouca coisa. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, mais a gente pode ajudar. E a constelação sistêmica é uma das ferramentas da minha maleta, né? E quando eu digo, quando você diz, ela é só ferramenta mãe, para mim é mais ferramenta mãe a visão sistêmica, que eu levo a visão sistêmica para qualquer trabalho. E eu posso aplicar isso através da técnica constelação sistêmica.
como Tá. aplico em sessões terapêuticas e tudo mais. E essa visão sistêmica, o que que ela nos traz? Primeiro que a gente começa falando de sistemas. Sistemas é um conjunto, um sistema é um conjunto de elementos que se interrelaciona e se afeta mutuamente, né? Então, Cláudia é um sistema composta de elementos que são visíveis e não visíveis, que se interrelacionam. E que se acontece algo com um deles, um desses elementos, todo o sistema vai sentir, né? Então, se entrar aqui um vírus, né? Vamos falar do vírus. Entrou um vírus bem pequenininho. Não dá Todo o para ver. sistema, todo o sistema vai fazer algo, né? Para que o objetivo dele seja realizado. No nosso caso, desse sistema, o objetivo dele é viver. Inclusive, se entrar um leão aí, duvido que você vai continuar aí falando comigo nessa live, ó. Você vai dar no pé. Por quê? Porque a vida precisa ser preservada. Isso serve para qualquer sistema. Serve para uma família, serve para uma empresa. Então, aquilo que concorre para que aquela empresa exista, que ela continue vivendo. A gente está vendo aí vários movimentos nesse sentido também, né? Não é só os sistemas vivos humanos, né? Mas os sistemas também abstratos, né? Podemos chamar assim, que são as empresas, as organizações também buscam sobrevivência e vão fazer tudo para se adaptar. E a visão sistêmica, ela nos permite, então, ao invés da gente olhar só o que é óbvio, que está aqui na nossa cara, a gente tem, eu falo que é uma visão de drone, né? Uma visão via satélite, aí você escolhe a metáfora que melhor explica, mas você olha de cima e você vê as conexões, né? E aí você começa a ver coisas que você não via antes e que estão dentro lá do seu inconsciente, movimentos inconscientes que nos levam para cá ou para lá e que a partir deles a gente age no mundo, né? Então, a gente herda, aí, pensando numa família, a gente herda um montão de jeitões de viver, padrões e dinâmicas, E e muitas visões, vezes né? não tem visões da vida, crenças, comportamentos. Eu falo que são os três centros, maneiras de pensar, maneiras de sentir, maneiras de agir. A partir disso tudo, a gente atua no mundo, muitas vezes não atingindo o resultado que a gente deseja. E aí, quando a gente tem essa visão sistêmica, a gente olha um pouco mais de cima, a gente começa a ter mais escolhas, porque a consciência ampliada nos dá escolhas. Se eu não tenho a consciência ampliada, eu reajo aos fatos. Aperto os meus botõezinhos, né? Aí a gente pode pensar nos traumas e tudo mais, e eu vou agir a partir daquilo. Quando amplio a consciência, aí eu tenho mais escolhas. E aí eu posso construir a vida que eu desejo, né? Ou seja, dentro dessa visão, você procura olhar não apenas para o aspecto do que está percebido como queixa, mas o que no sistema pode estar desarranjado, desorganizado, que está produzindo aquele efeito, né? Procurando encontrar uma reorganização ou uma readequação, não sei se essa seria a palavra adequada, desse sistema, para que então nasça um novo resultado a partir desse alinhamento, digamos assim, desses elementos que podem estar desalinhados. Isso mesmo, o sistema ele busca um equilíbrio, né? Até o nosso corpo podemos pensar, né? O planeta nesse momento, né? Está buscando um equilíbrio. As coisas estavam meio fora de lugar. Talvez seja esse movimento do vírus, talvez seja um movimento planetário de realocação, de readequamento, para que a vida na Terra sobreviva. Então, a gente não sabe direito, mas são especulações. Mas todo sistema, ele busca se reequilibrar. Ele vai estar equilibrado 100%? Nunca. Mas ele vai buscando esse equilíbrio através dos seus elementos. Tem uma metáfora que eu gosto muito daquelas pessoas que andam na linha, né? Para você conseguir andar, você precisa do balanço, né? Equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. Que é a mesma metáfora da bicicleta. Não é reto, são micromovimentos de equilíbrio e desequilíbrio que faz com que você possa, então, seguir adiante, né? Como uma bicicleta, como lá o rapazinho da linha, poder dar os passos. E eu sei que pensando assim na constelação, e nisso que você disse, né? A vida é feita para seguir adiante, né? E essa é
Uma das falas do Eugene Jane, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, uma das perguntas que já chegou é se converge focalização e constelação. Então, Vânia, eu já vi tua pergunta, ela já vai chegar. Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo em direção a mais vida, né? Ele fala isso. E nesse momento a gente está buscando aí adaptações e encontrando saídas e caminhos para continuar seguindo a vida. E essa pode ser uma frase muito simbólica, né? Como seguir a vida diante da incerteza. Seguir no sentido rotineiro, prático, do que eu tenho que fazer para dar conta, seja ficar em casa, se eu consigo trabalhar online, o que eu vou fazer de arranjos práticos, ou seguir a vida no sentido follow me, sabe assim, como um segue o outro? Como é que eu sigo você? A gente pode brincar com essa ideia, né, de vida. Para onde você está, eu vou te seguir, né? Então, como é que a gente pode, né, se orientar? Eu acho que a palavra orientação é a palavra de ordem nesse momento, porque a gente está vivendo um evento que causou muita desorientação de rotina, desorientação de tempo, desorientação de será que vai ter amanhã, né? Desorientação de renda, clientes que tinham, deixam de ter, enfim. Muitas informações que dão um senso de desorientação e a gente está buscando se reorientar. Então, como é que a gente se orienta, né, para a vida diante dessa incerteza aí, nessa visão? Bom, eu acho interessante. Quando a gente pensa em incerteza, né, essa palavra, quando é que a gente tinha alguma certeza, né? Porque incerteza tem a ver com falta de controle. Quando de verdade a gente tinha controle? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E o movimento faz parte da vida. O que está parado está morto. Então a vida está em movimento. E a questão é como eu me adapto ao próximo movimento. Porque quem sobrevive é quem se adapta. Não é isso? E na constelação sistêmica a gente fala muito, né, de tomar a vida, né? Como eu olho para essa vida. Então, o meu olhar, porque a gente fala muito isso, nosso olhar sempre está em algum lugar, né? E aí a gente pode já fazer uns links, você vai fazendo o link aí com a focalização. Na constelação, a gente sempre trabalha uma coisa de cada vez. E uma coisa que é importante é onde está o nosso olhar, porque a gente põe energia onde a gente está dando atenção. Né? Se eu estiver dando atenção o tempo todo para as notícias de quantos morreram, aonde está a minha energia? Onde está meu olhar? Será que eu vou ter energia para seguir ou eu estou estacionado? Né? Se eu fico aqui nessa vida olhando para trás, eu brinco que é dirigir olhando para o retrovisor, né? Se eu ficar só olhando para o passado, dirigindo o meu carro, aonde eu vou chegar? Eu consigo chegar adiante? Eu consigo chegar inteira ou vou parar num poste? Né? Então, prestar atenção aonde está a nossa atenção, para que a gente possa pôr a nossa atenção em algo útil, em algo que nos leve para frente, que nos leve para a vida. E dentro disso, vale pensar um pouquinho assim, se meu foco está lá atrás, por que eu estou presa lá atrás? Eu estou presa a algo que foi difícil, que eu não consegui lidar, eu estou presa porque eu estou inconformada, porque a vida me deu isso. Então, a gente começa a trabalhar para eu ir para frente, né? Eu gosto da metáfora do barco, que na vida a gente viaja e para em vários portos, e aonde eu deixei as minhas âncoras. Porque não adianta eu ficar pondo motor se eu tenho um montão de âncoras me prendendo a situações, pessoas e eventos do passado. Então, eu preciso rever, eu preciso olhar para isso, para que eu possa me liberar. E aí a energia vem, as minhas partes se juntam e eu tenho energia para seguir. Seguir para a vida, porque esse é o natural. O não natural é seguir para a morte. A gente está aqui, enquanto nós estamos vivos, a gente segue para a vida. E a morte é só uma companheira, que desde que a gente nasceu, ela é uma possibilidade. Só que se vocês estão aí nos ouvindo, é porque vocês estão vivos. Que legal, que bacana. Então, cada dia, cada minuto, seguir para a vida mais inteiro. Acho que esse é o caminho, né? E quando a gente fala em constelação, é olhar para esses elementos. A vida é um elemento. A morte é um elemento. O passado é um elemento. Um trauma, uma situação é um elemento. Como é que eu olho para isso? Então, dependendo do meu olhar, eu vou estar mais pronto para ir para frente ou ficar estacionado. E usando essa palavra integração e convergindo um pouco, então, que mais perguntas aí da convergência entre constelação e focalização,
Na focalização, a gente fala de integração daquilo em mim que vive e que pode ter ficado preso, estagnado, não crescido ao longo do desenvolvimento da vida. Então, o que a gente quer é uma reunião, né? Reintegração, unir novamente aquilo que pode, em mim, estar bloqueado, perdido, paralisado no tempo e no espaço, seja por um evento traumático, seja por uma impossibilidade de crescimento e desenvolvimento que a vida possa ter sido vivida, né? Então, dentro de visão, se a gente pensar em visão, quando a gente pensa em técnica, às vezes a gente está preso só no processo e a gente pode olhar quais são os valores, quais são as bases, qual é a visão que aquilo trabalha, que está a serviço, né? Então, uma das leis da visão sistêmica é que todos têm o direito a pertencer, né? E na visão da focalização também, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todas as suas dores, tudo que você viveu tem um lugar para existir em você. Né? Então, seja um sistema interno, seja um sistema externo familiar ou organizacional, cada elemento tem o seu direito de pertencer e o seu lugar para existir, para então poder viver. Né? Então, fazendo um gancho com o que você trouxe agora sobre onde eu coloco o meu foco, a gente pode colocar o foco agora, por exemplo, nessa coisa da proposta da quarentena de ficar em casa, né? De estar preso ou estar protegido. São maneiras de perceber. Eu posso estar em casa me sentindo presa, ou eu posso estar em casa me sentindo protegida. Tudo são maneiras de perceber o desafio. Né? Porém, se a gente olhar apenas para o aspecto da gratidão, de dizer que bom que eu tenho a minha casa, que eu tenho o meu alimento, que, enfim, vai ser possível atravessar dessa maneira, e eu não reconhecer aquilo em mim que está doendo, aquilo em mim que está triste, etc., e eu não souber integrar, as chances são que isso aqui vai uma hora me mandar recados. Né? Então, como é que a gente se mantém grato, se mantém aberto, se mantém num olhar de perspectiva para o que tem de bom, que tem de bacana, e ao mesmo tempo a gente consegue dar lugar para aquilo em nós que não está se sentindo bem, que não está feliz, que está com raiva, que está com medo, que está triste, seja lá quais forem os sentimentos que estiverem visitando você diante desse desafio, né? Isso. Quando a gente fala do sistema inteiro, a gente fala da coesão desses elementos. E a Cláudia é um elemento, como cada um de vocês que está aqui nos ouvindo, é um sistema. E todas as partes têm direito a pertencer, inclusive a que está com medo, inclusive a que está com raiva. Então, juntando um pouco constelação com SE, né? Olhar para essa parte. E a gente constela essa parte também. A gente constela partes internas, é a constelação autopoética. Né? Onde eu ia te perguntar disso. Fala um pouquinho da constelação autopoética, assim, tá certo? É autopoética. Porque a gente vai constelar partes nossas desse sistema. Qualquer sistema é constelável, o sistema humano é constelável. Então, eu posso constelar a parte minha que está com medo e a parte minha que quer se dar bem. Eu posso constelar a parte minha que está doente junto com a que está saudável. A gente pode constelar tudo, o nosso medo. Todos são elementos que podem ser constelados. Quem estudou Jung, a gente pode constelar, já fiz uma constelação minha, que era o self, a persona, o ego. Qualquer esquema, se você quiser, conhece Enneagrama, pode constelar também os tipos, você pode constelar a emoção, você pode constelar o pensamento, você pode constelar o que você quiser. Na verdade, qual é constelar? Quando você fala constelar, é esse ato de trazer para a consciência e olhar? Isso, vamos lá. Essa é uma excelente pergunta. Eu diferencio constelação de exercício sistêmico, tá? Constelação, para mim, é um processo onde a gente faz uma entrevista, vamos fazer um diagnóstico, vamos escolher o tema, qual é o resultado, quais são os elementos, depois a gente posiciona, gera uma imagem inicial, a gente faz movimentos de cura e encontro do novo, até chegar numa imagem possível naquele momento, e a gente faz um fechamento, próximos passos. Isso é constelar, tá? Agora, a gente pode fazer um exercício sistêmico. Inclusive, tem um vídeo que eu coloquei aí há umas semaninhas atrás, onde eu faço um trabalho da pessoa em relação à vida.
É ela em relação à vida. É como se fosse um pedaço, uma parte que a gente vai fazer um trabalho de olhar para a vida e a vida nos olha. E a gente vai lidar a relação. Porque, no fundo, quando a gente faz esse trabalho de constelação sistêmica, a gente vai trabalhar a relação por relação. Imagina uma teia de aranha e a gente vai pegar fio por fio para trabalhar. Então, num trabalho de constelação sistêmica, a gente pode olhar vários fios dessa teia. No exercício sistêmico, a gente vai olhar um ou dois no máximo, a gente vai ficar ali um pedacinho mais restrito. Então, poderia, por exemplo, hoje, vamos olhar para o medo do que está acontecendo, ou para a incerteza. A gente poderia falar você em relação à incerteza, você em relação ao medo. Isso é um exercício sistêmico, tá? E a gente pode, então, usar essa técnica dos vários jeitos, como um processo ou como exercícios menores, tá bom? De poder olhar para aquilo em você que está se manifestando como um elemento e esse olhar pressupõe um não julgamento. Isso. É um desafio, um treino de habilidade, né? Ainda mais hoje em dia, onde a gente está vivendo tanto conflito, tanta oposição, polaridade, um lado que né? pensa de um jeito e esse jeito é o certo, o outro lado pensa do outro e esse outro jeito é o certo. Então, a gente, às vezes, tem menos ou está tendo poucos treinos de habilidade de olhar para o que a gente sente, de olhar para aquilo que é difícil em nós, sem julgamento, uma vez que a gente está vivendo um ambiente de tantos julgamentos. Então, fala um pouquinho desse olhar do não julgamento, aonde a gente pode olhar para aquilo que se apresenta como é, né? Sem brigar, sem conflitar, para que então possa gerar esses movimentos para uma integração, como você falou. Então, eu brinco um pouquinho que essa história do julgamento é meio assim, a gente aprendeu a julgar desde pequenininho, até para sobreviver. Olha, essa fruta não é para comer, porque ela é tóxica. Então, é uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, o julgamento. Quando a gente faz um trabalho terapêutico, quando a gente olha para a vida, o convite é a gente adiar o julgamento. Meio brinca com o julgamento. Tá, depois eu julgo, agora não. Agora eu vou colocar meu chapéu de Sherlock Holmes e vou procurar entender o que eu não sei, que se eu soubesse daria sentido para o que está acontecendo. Né? Então, eu abro, ao invés de eu ficar congelado numa visão parcial, porque a realidade sempre é uma visão parcial, ela é uma visão a partir do que a gente conhece, do que a gente aprendeu, do que a gente recebeu. Então, a realidade em si, que nós consideramos, ela é parcial, ela não é absoluta, ela é relativa, cada um tem a sua versão. Se a gente entrevistar todo mundo pós essa live e perguntar como é que foi, cada um vai contar uma história e ninguém está mentindo. Então, quando a gente coloca o chapeuzinho de Sherlock, a gente se abre, sai dessa coisa cristalizada e a gente pode se surpreender muito, porque não é só, gente, uma questão de certo e errado. Mas aquelas pessoas que estão agindo daquela maneira têm uma intenção positiva, inclusive podem estar a serviço de um sistema como um todo. Vamos imaginar aqui, uma hipótese, o vírus pode estar a serviço do planeta Terra. Põe todo mundo de castigo, que nem mãe punha a gente de castigo para pensar, põe todo mundo na sua casinha de castigo para pensar o que está fazendo com o planeta. A gente poderia pensar que esse vírus está a serviço. Né? São muitas perspectivas, né? A gente tem a perspectiva causal, maniqueísta, de certo e errado, e a gente tem uma perspectiva teológica, que é para quê? Né? Qual a função? Então, a gente pode sempre... É para onde eu estou olhando. Eu posso olhar essa situação com essa perspectiva do porquê isso está acontecendo e quem são os culpados, ou para quê, qual a função, qual o propósito e para onde isso me leva. E eu acho que essa é a grande reflexão que a gente quis trazer aqui, está querendo trazer para você que está assistindo a gente nessa live, como é que a gente faz uma pausa e reflete e se orienta para esse para quê, né? Uma vez que essa situação me visita, uma vez que eu estou sendo desafiado a ter que lidar com isso que está acontecendo, a serviço do que isso pode estar na minha vida? E como é que eu me oriento para esse
para esse a vir de agora, que é um futuro imediato, não é um futuro de longo prazo, como a gente Sim. pensava antes, né? Antes a gente fazia agendas, planos de meses, de ano, agora não mais. Agora é hoje, no máximo amanhã, dá para a gente pensar. Né? Se eu tenho que me alimentar hoje e amanhã, estou em casa, quem que eu vou atender, quem está aí fazendo os atendimentos online, enfim. É uma orientação para o tempo presente, é uma orientação para o agora e como é que você vai receber os seus convidados internos que vão se manifestar diante do desafio. Vai te visitar medo, vai te visitar tristeza, vai te visitar desânimo, vai te visitar raiva, frustração e vai te visitar a gratidão, e vai te visitar esperança, e vai te visitar fé, e vai te visitar, enfim, atitudes de fraternas, né? De ajuda, de apoio à comunidade que você pertence. Enfim, a todo momento a gente está sendo convocado a isso. Então, esse seguir a vida está muito conectado a esse senso de orientação para o aqui e agora e de como é que você responde respondendo essa pergunta para você. Para quê? Né? Para onde isso me leva? Tem gente reclamando de eco, eu acabei de colocar o fone aqui para saber se melhorou. Vocês falem aí para se melhorou um pouquinho. Não sei se dá para colocar também, que estão falando que está vazando. E Veja só se melhorou desse jeito. Para você melhorou? Se alguém puder falar. Eu não tinha eco para mim. Não? Então acho que deve ter melhorado. Tô em casa, né? Então, assim, eu tenho uma criança aqui de 3 anos pegando fogo na sala, deve estar vazando alguns sons aí para vocês. E tá falando tá com... Eu tô com o microfone aqui bem pertinho. Enfim, ó, a Lidice melhorou. Cláudia, consegue colocar? Peraí que eu vou pegar um fonezinho. Peraí. Beleza. Enquanto isso, eu vou olhar aqui as perguntinhas de vocês. A Vânia perguntou da constelação e da focalização, acho que essa eu já fui. Falaram de campo. A Vânia, o sentimento de se culpar por se sentir inseguro e com medo. Enquanto a Cláudia coloca o fone, eu vou falar um pouquinho disso, que eu chamo sentimento sobre sentimento. Já é um pouquinho a gente pode pensar um pouquinho de sistema, né? 2 elementos conflitantes. Então, eu me sinto inseguro, algo em mim fica inseguro e algo em mim fica culpado por ter esse sentimento. Então, é como se esse aqui, que é o que culpa, não concorda que exista a insegurança. Então, o que é possível para você poder constelar ou para você poder olhar para ambos, Vânia, é você primeiro reconhecer, dar nome, né? Algo em mim está inseguro, ponto. E aí a gente não vai, como a Cláudia falou, né? A gente adia o julgamento. A gente não acha bom, a gente não acha mal, a gente não acha certo, a gente não acha errado, a gente diz olá para isso que se sente inseguro. E a gente também dá um olá para algo que se sente culpado pela insegurança. Ambos estão presentes. Então, quando a gente consegue primeiro se desidentificar e nomear aquilo que a gente sente, a gente já cria um espaço de relação, um espaço de olhar, que é o que a Cláudia falou, de a gente olha para aquilo, a gente só olha aquilo que a gente tem algum espaço. Porque se tiver assim eu não vejo, e se tiver muito longe eu também não vejo. Então eu preciso de um espaço de desidentificação, sem opinião, se é bonito, se é feio, se pode, se não pode, é isso que é o não julgamento. E é onde eu simplesmente ofereço para aquilo em mim que se sente inseguro e que se sente culpado, a oportunidade de existir em mim. Porque quando eu sinto isso em mim, isso naturalmente encontra um próximo passo. Isso é paradoxal. Né? O não sentir não faz desaparecer. Esse é o grande engano que a gente carrega na vida. Então, eu não vou sentir, vai desaparecer. Não, eu vou ficar tentando empurrar para algum lugar, mas ele eu falo, Zê, que a gente fica tentando pôr as coisas embaixo dos tapetes para a gente não ver. Só que a gente fica tropeçando neles todo dia, então não adianta. Então vai, respira fundo, levanta o tapete, pede ajuda de um terapeuta, de um colega, o que for, levanta o tapetinho, olha para aquilo. E assim, a ideia é dar boas-vindas para tudo que está lá. A gente não exclui nada. E eu falo, a gente nem joga fora, a gente transforma, a gente acolhe.
sendo, antes de mais nada, um colinho gostoso para cada um. Eu falo da lagosta, que eu gosto muito dessa metáfora, que a lagosta, você sabe da metáfora, né, da lagosta? Que ela tem a casca grossa, só que chega algum momento que aquela casca está muito apertada para ela. E aí ela precisa, ou ela vive com aquela dor, ou ela dá um jeito. E aí ela acha um lugarzinho protegido lá embaixo das pedras, tira aquela casca, fica lá só na pele, né? Bem sensível, para depois nascer uma outra casca maior, para que ela assim possa crescer mais, com mais conforto, né? Tem um rabino que fala que se a lagosta fosse ser humana, ela ia tomar um monte de remédio antidepressivo e nunca ia crescer, né? Então, que nós podemos achar esses lugares protegidos, que pode ser um setting terapêutico, que pode ser um curso, o que for, para que a gente possa, então, daí, poder crescer, acolhendo tudo que se mostra, né? Eu falo da Bíblia, fala, amai ao próximo como a si mesmo. Esse como a si mesmo é a primeira etapa, né? Ele é um Acolhendo a si parâmetro, mesmo. né? Uhum. Ele é um parâmetro que ajuda a gente a trabalhar. Acho que o principal ingrediente da alquimia, da transformação, né, é a aceitação, né? E aceitação é outra palavra danada para a gente entender. Sim. Porque a aceitação muitas vezes remete as pessoas a pensar em resignação. Agora tem uma frase que eu não gosto dela, que é aceita que dói menos. Eu não gosto dessa frase, horrível. Porque essa frase, ela tira a aceitação do poder que ela tem. Não, e enfia a goela abaixo, né? Enfia a goela abaixo como fosse um remédio ruim. Se conformar, né? Aceitar como se conformar. E aceitar é essa qualidade de receber as coisas como elas são. Então vamos imaginar que vai chegar aí na tua casa um velho amigo. E você não está esperando a visita dele. E aí quando você abre a porta, esse velho amigo que você não vê há anos, tá maltrapilho, tá sujo, tá perdido, tá... O que você faz? Como é que você recebe esse velho amigo, né? Então, esse abrir a porta para receber esse velho amigo e poder atendê-lo na sua necessidade em si mesmo, na sua necessidade vigente daquele momento, é esse encontro que está sendo convocado da gente. O medo é um velho amigo nosso, desde que a gente nasceu, ele está aí em nós, né? Ele aparece na vida quantas vezes, desde que a gente está no útero da nossa mãe, ele já nos visita. Não, e tem gente que fala, eu não quero nunca mais sentir medo. Eu falo, então eu não posso te ajudar, eu não posso... Porque ele vai te visitar. Ele vai, o medo, a insegurança, a raiva, enfim... Então, como é que você se relaciona com isso em você? E essa aceitação, que é essa possibilidade que a gente está falando como um ingrediente alquímico transformacional, é poder ser gentil com aquilo que é, da maneira que é, e nessa relação, isso poder se transformar. Fala você aí, como é que você trabalha esse lance da aceitação? E casa, né? Como é que você fala aí da constelação e da focalização? Eu já dei aqui várias dicas. Traz esses elementos aí pra tua essa fala. coisa, por exemplo, de aceitação. O medo é uma questão, né? O medo é um campeão aí de bilheteria para ser tratado, né? Aí as pessoas querem se livrar do medo. Eu falo, uma pessoa sem medo é perigosa. Porque ela não vai ter cuidado, ela vai ser imprudente. Então, o medo, ele não é ruim, ele é um bom companheiro. A questão é se o medo é grande demais. Aí ele paralisa. Eu tenho tanto medo de fazer uma entrevista que eu não consigo ir lá fazer uma entrevista de emprego. Aí eu estou desempregada há anos. Então, esse medo é que ele atrapalha. E o que a gente vai olhar é, primeiro, olhar para o medo, dizer que ele tem algo importante para nos contar e que a gente acolhe, que a gente sabe que ele é importante, né? E aí pensar, da onde vem esse medo e por que ele está tão grande? Será que esse medo, olhando sistemicamente, ele é só meu? Porque tem uma coisa que a gente também é muito leal às histórias dos nossos familiares. Então, por lealdade, não é só por traumas nossos, mas por lealdade à família, a gente carrega pesos e tenta resolver questões mal resolvidas do passado.
Então, muitas vezes, aí eu faço um trabalho de constelação, vamos imaginar que a pessoa está carregando o medo, fala, bom, qual é o tamanho do medo? Vamos imaginar que esse é o tamanho do seu medo. Qual disso aqui é realmente seu? Rasga para mim um pedaço de papel, só para a gente ter uma ideia. Aí a pessoa faz isso. Ó, isso aqui é meu. Aí esse resto aqui, puxa, minha mãe tem muito medo, porque a mãe dela morreu quando ela tinha 1 aninho. Eles foram morar embaixo da ponte. A minha avó teve medo porque ela veio da Itália, morreu um monte de gente no navio. Você percebe? Uhum. Sim. Então, o medo, assim, dá para a pessoa conviver e andar por aí com ele? Dá, põe no bolso e vai. Agora, um medão desse... Aí, a hora que a gente está trabalhando, através da visão sistêmica, a gente consegue separar isso. Eu brinco que é que nem antigamente a gente escolhia feijão, como é que chamava aquilo? De separar o que é carunchado. Você teve isso, Cecília? Na sua época ainda tinha isso? Sim, vixe. Até arroz você escolhia quando era criança, não era só Tinha feijão, que escolher. Na minha casa era feijão. Era um saco, era uma tarefa chatésima. Você tinha que separar a pedrinha do que está carunchado, do que não... Sim. E tinha aqueles que ficavam no meio do caminho, que era quebrado ao meio, que eu nunca sabia se era para incluir, se não era. Mas Sim. a gente faz essa separação do que eu quero, que eu não quero, que é meu, que não é meu. Então esse é um trabalho importante, porque aí a hora que eu percebo isso, aí eu posso, inclusive, devolver isso para o dono. Mas não é assim, ó, fica aí com o teu medo. Não, porque a gente pega isso por amor. Então, quando a gente vai devolver, se for o caso, a gente entrega com amor também. E muitas vezes a gente quer cuidar da vida do planeta inteiro, do pai, da mãe, resolver todos os problemas deles. Tem um falso orgulho aí, porque a gente acha que a gente dá conta. E que a gente pode, que a gente é super mega poderoso, né? Uhum. Então, a gente vai com humildade devolver isso e ficar com o que é nosso. Porque aqui é uma escola da vida. Isso que está acontecendo com a gente faz parte da nossa matéria. É isso, é uma matéria coletiva. Nós todos estamos aqui, temos esse Covid como uma matéria. E cada um de nós tem os seus desafios e vai passar ou não, né? Bem ou não, mais fácil ou mais difícil. Mas, de qualquer jeito, todos nós temos que ter o direito de fazer as nossas provas para passar na matéria. Se eu quiser fazer a prova lá do meu amigo, ele até pode passar de ano, mas ele não aprendeu. O ano que vem isso vai fazer falta para ele, porque a matéria segue dali para frente. Então, com humildade e respeito, a gente devolve para o outro que é do outro, para que o outro possa fazer a lição dele. E eu fico com a minha. O que quer que seja isso. Né? Sim. Então isso a gente trata de qualquer jeito, e qualquer desafio que o Covid nos traz, seja o medo da escassez, seja o medo de ficar só, e sei lá, tem tantas coisas, né, que estão pegando, e que nós, terapeutas, vamos ter muita matéria-prima para trabalhar, né, Sim, porque isso está trazendo à tona, né, né, tanto que eu acho assim, quem puder já fazer terapia online, até estou oferecendo, depois a gente fala do curso para ensinar a constelar online, porque assim, é um momento de cura e até de levantar esses tapetes. Tem um montão de coisa que está aparecendo. Não tem, não, claro, já levantar, o tapete foi arrancado. O tapete foi arrancado. Quem não estava olhando, acabou. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, é verdade. Não tem jeito. É uma situação que te convoca a lidar com o que você sente. Ponto. Ou é agora ou é agora. Ou é agora ou é agora. Não, porque saiu a agenda, né? Saiu a rotina. É muita coisa. Saiu muita coisa dizendo assim, olha agora... para isso que a vida te convoca e como você se orienta. A tua matéria. Por isso que para cada um é de um jeito. Para algumas pessoas, as questões de relacionamento vão se inflamar por ficar muito dentro de casa com pessoas do convívio da família, seja relacionamento homem-mulher ou com os filhos. Para algumas pessoas é a questão da solidão, estar consigo mesmo. Para algumas pessoas é a questão do trabalho. Olha,
todos nós Tudo, imagina, os teremos, empresários, os com as empresas, todos nós né? Dá teremos para algum ver tipo isso. de desafio para lidar, e aí a gente vai precisar. Aí, falando com os profissionais da área, que a maioria que está aqui hoje atua na área do desenvolvimento humano. Você vai ter que fazer bem tua lição de casa, cuidar muito bem do teu mundo interno, dos teus tapetes que foram levantados, das dores que foram cutucadas, das emoções que estão te visitando, para você poder, então, apoiar as pessoas que vão te procurar ou que você está se direcionando para poder apoiar, né? Uhum. E a gente está com 17 minutos para acabar, então acho que agora a gente fala um pouquinho disso e a gente responde as perguntas. Que eu descobri na live da semana passada que com 1 hora cai. Despenca, fala tchau, Despenca, adeus. tchau, né? Então, primeira coisa, acho super importante esse contato online, porque a gente se regula em bando e é uma maneira da gente se conectar face to face. Então, é possível fazer esses trabalhos online, é possível. Como na semana passada o Fábio trouxe uma frase linda que é: contato não é só toque, contato é voz, contato é olhar e contato é presença. Então, é possível estar presente com as pessoas que você atende através desse contato, ok? Então, a Clau faz esse trabalho online de constelação, ela está na página, na tua página que está disponível, né? Quem tiver interesse, Tá. Fala um pouquinho desse, Clau. Isso, Cláudia F. Cruz, pode entrar lá no Insta, né? Já que nós estamos aqui por esse canal. Esse curso que eu lancei é um curso, não é uma formação, eu tenho a minha formação que é presencial, ainda não tenho formação online, mas esse curso é para quem já é constelador e quer constelar online, porque não dá, agora é hora, tem que ir lá encontrar o cliente, né? O mundo está pedindo para que a gente faça atendimentos online, né? Para que a gente vá até o cliente. Então, é um curso intensivo de 2 semanas, a próxima turma começa 11 de maio, né? Segunda, quarta e sexta à noite, 2 horas, com exercícios entre os dias, então tem uma dedicação aí, para que em 2 semanas você já saia pronto para atender constelando online, né? Cláudia F. Cruz. Cláudia F. Cruz. Cláudia F. Cruz, Valeri, tu perguntou qual é o Insta? Cláudia F. Cruz. Isso. A Lidini está recomendando, que ela acabou de fazer. Segunda-feira que vem, dia 4 de maio, vai estar o link na bio. Eu vou fazer uma aula privada para profissionais com uma demonstração de focalização. Então, quem quiser assistir, é gratuita ali. Clica na bio, se inscreve, reserva vaga, porque são vagas limitadas. Então, também tá aí o recado para quem quiser focalização. Deixa eu ver. Tem a última pergunta antes de a gente responder as perguntas. O que você diria para você? Eu sempre gosto de perguntar isso para quem vem aqui. Essa jornada de ser profissional da área. Cláudia, você começou a sua carreira, né? O que você diria para você hoje desse lugar? Você é uma profissional que vive disso, você atende pessoas, você construiu uma história, né? Você já fez uma jornada até aqui e continuará nela com certeza. O que você diria para aquela Cláudia lá de trás, que começou e falou, puxa, vou ter que, pedrinha por pedrinha, construir um castelo? Isso. Eu acho que hoje, para mim, o que é mais importante em qualquer cura é a conexão. É a qualidade da conexão. É essa qualidade que tanto abre o meu coração para lidar com quem está do outro lado, quanto também propicia que o outro se abra. Então, mais importante que qualquer ferramenta é essa intenção, é essa qualidade. Eu lembro que o Adler falava isso, né, lá no curso que eu fiz lá atrás, que ele falava, a tua intenção é que vai fazer a diferença. E quando ele me falou isso lá atrás, uns anos atrás, aquilo me deu tanto conforto, que eu falava, será que vai dar certo, né? Quando a gente estava estudando hipnose, ericksoniana e tal. E eu acho que com Gilligan eu vi muito isso, que é essa questão da conexão. Quanto mais conectado e mais aberto, e para isso, como terapeuta, eu preciso estar aberto para o que está acontecendo com o outro, tanto a parte difícil, quanto a parte fácil, quanto os recursos. Eu tenho que acreditar que aquela mudança é possível, que aquela transformação é possível. Então, acho que eu diria isso lá para a Cláudia. A conexão é o mais importante. Vai por aí. Mais do que do que ter ferramentas. Esse é o caminho.
Olha, gente, vocês têm me ouvido falar isso, vocês estão vendo, estou trazendo o povo aqui. Se você não afiar teu machado interno, não tem milagre. Não tem técnica que faça. Porque essa qualidade que a Cláudia está falando de conexão, a gente só consegue se a gente está conectado com o nosso coração, se a gente consegue estar bem com a gente, se a gente consegue receber o que é difícil na gente, aí a gente consegue receber o que é difícil no outro. A gente sempre vai estar, né, nesse processo de olhar dentro para estar cada vez mais presente, para poder olhar fora. Então, cuida da tua ferramenta interna, gente. Cuida da tua ferramenta interna. E faz sua lição de casa. Não adianta só querer cuidar dos outros, né? Faz as suas matérias. Como a si mesmo, né? Como a si mesmo. Como a si mesmo. Cuida aí de você, para que você cresça. Muito bem, vamos ver as perguntas, se tem mais aqui. Eu vou voltar um pouquinho para ver se eu perdi alguma. Eu respondi, né, da focalização e da constelação. Eu acho duas técnicas super possíveis de trabalharem juntas, tanto por causa dos valores e da visão, de integração, acolhimento de partes, quanto para checar aquilo que eu não sei. Né? A constelação, ela é um caminho de criar um mapa para trazer para a consciência aquilo que está fora da consciência, usando elementos que podem ser pessoas ou outros elementos físicos aí que a Cláudia até ensina no online, que aí não dá para ser nesse momento com pessoas, mediante o que a gente está passando. A focalização é um caminho de você acessar o teu mundo interno e conseguir dar nomes, encontrar saídas, fazer encontros com aquilo que é o não sabido. Eu me sinto assim, e o que está por trás disso? O que está por baixo? O que o meu corpo tem a dizer? Então, a gente está constelando lá dentro, outro... Ou seja, são vias diferentes para um mesmo encontro com mais possibilidades, com mais consciência, com mais caminhos, com mais vida. Então, é assim que eu vejo que elas se encontram. O que você fala? O que eu falo é o seguinte, a constelação, e às vezes as pessoas falavam, eu constelo. O que você acha, Cláudia? Eu constelo, porque eu atendo online há muito tempo. Não comecei a atender online agora. Eu atendo online há muito tempo. Então, assim, só que antes era uma opção. Eu vou atender online, você vai me atender online ou vai me atender presencial? Aí eu falava, é gosto do freguês. As duas coisas são possíveis. Porque, de verdade, o trabalho é dentro da pessoa. Qualquer coisa que eu usar, se eu usar aqui objetos, sei lá, se eu usar isso, objetos desse tamanho, objetos desse tamanho, tanto faz. Porque nós estamos olhando para o mundo interno. E é lá que a cura acontece, é lá que os próximos passos acontecem. Então, por isso que tanto faz se é online ou presencial. Como agora não tem outro jeito, tem que ser online, aí a gente vai conquistar o cliente para que ele confie também nessa ferramenta online. Mas o que eu digo para as pessoas, se você tem dúvida, experimente. E a hora que você experimentar, você vai ver. Vários profissionais que me procuraram, inclusive, para fazer a turma que a gente encerrou semana passada, da formação do curso online, eles não acreditavam muito que a conexão fosse possível, né, de forma online. E todos relataram que é super possível e que sentiram na própria pele, porque o trabalho é dentro do cliente, com focalização, com constelação, com terapia, não importa a ferramenta que você usar, é lá dentro. E a gente tem que arrumar um jeito de acessar isso e a gente usa as técnicas para isso. Mesmo com a hipnose ericksoniana e assim. Eu gosto muito de uma metáfora também, metáfora com a gente, né? Só é possível encontro aonde tem fronteira. Olha que coisa paradoxal. O que isso quer dizer? Para eu encontrar você no seu mundo interno, eu preciso saber onde o meu termina e onde o seu começa. Então eu preciso ter muita clareza aqui de o que é meu, qual é o meu estado, qual é a minha intenção, qual é a proposta que eu estou te fazendo para, no encontro com você e dessa conexão, você poder fazer a sua viagem. Então, isso a gente pode fazer online e a gente pode fazer presencial. Porque o encontro é onde acontece a transformação e a cura. Para tudo em nós, né? A vida se faz no encontro dos polos, a vida se faz no encontro do pai e da mãe que gerou o neném, né? A vida se faz no encontro. Então, todas as novas possibilidades vêm do encontro
Então, espero que a gente tenha feito aqui um bom encontro para vocês. Oba! Eu acho que do que eu vi aqui, eu não perdi nenhuma Teve uma pergunta aí que é o pergunta. medo, um pessoal da saúde, o medo nessa turma que está trabalhando com a saúde. Eu acho que foi essa pergunta que eu vi aí. Que a gente pode Uma falar para essa pergunta turminha. importante para Cara, os profissionais da saúde, os linhas de frente, assim, em primeira instância, uma gratidão absurda, assim, nada vai ser maior do que isso, né, de você colocar a tua própria vida na mesa em prol de fazer o teu trabalho e cuidar das pessoas. Então, o que a gente puder fazer para dar suporte e apoio para que eles tenham menos peso. Então, acho que quando a gente fica em casa, para aqueles que podem, quando você se cuida, quando você apoia um outro a poder ficar também, sabe, a senhorinha do prédio que você vai lá e faz a compra para ela não sair porque ela é grupo de risco. Ou seja, todo mundo pode apoiar um profissional da saúde fazendo um pouquinho cada um, além de muita oração e, enfim, se você puder atender, eu tenho uma se coisa você para puder dizer cuidar. que eu acho que é legal, é ajudar o profissional da saúde a não se misturar, né? Porque dois afogados, um afogado não ajuda o outro. Se ele se mistura que nem purê de batata, ele não vai conseguir ajudar. Tem que ser batata frita. Então ele vai e leva a vida, e leva a vontade de seguir. E é aí que ele fica, porque se ele vai e segue a morte, ele pode, por amor e por lealdade aos pacientes, seguir esse paciente e falar, eu também morro como você. E desse lugar ele não vai conseguir ajudar. Então é importante que ele se centre, que ele busque sua conexão com a vida e vá até ali para ajudar o outro a também vir para essa conexão. E não se colocar leal e ser arrastado para a morte, né? Então eu acho que é um bom lugar, falando de limites, entender até onde é meu, até onde é do outro e saber que eu posso contribuir mais se eu ficar aqui no meu lugar na vida. E de novo pedir ajuda. Não sei se é pedir, mas eu acho que os profissionais de saúde precisam de suporte da sua saúde emocional, não é fácil ver tudo isso todo dia, às vezes ficar longe da família. Então, todos nós profissionais da saúde que pudermos, né, oferecer suporte e apoio para os profissionais da saúde, eu acho que esse é um caminho bom também. Eu tenho feito alguns trabalhos com enfermeiros, acho que se cada um fizer um pouquinho por eles, a gente também oferece essa possibilidade deles estarem mais fortes e mais recursados para lidarem com a exaustão, se conectarem com a vida e seguirem esse longo caminho que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa jornada, né? Sim, então, exatamente. cada um de nós, eu acho que pode, enfim, ajudar um pouquinho e dar força para eles. Certo, minha gente? Clau, como sempre, um prazer estar com você. Obrigada. Prazer, queridona. Até a próxima. Vez. Gente, obrigada pela companhia. Vai ficar disponível Beijo. aqui 24 horas e depois que a gente subir, vocês sabem que eu sempre libero para vocês, aulinhas. Tá bom. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Tchau.